Hoje nós estamos aqui do Obesidade Brasil, nosso instituto de apoio aos pacientes e familiares e amigos com obesidade, com o nosso podcast. Eu queria agradecer nossos parceiros nessa empreitada, que é a Johnson & Johnson MedTech e um programa da própria Johnson, que é o Bari Mais. Convidamos um grande amigo, cirurgião do Centro de Cirurgia Bariátrica e de Obesidade da Beneficência Portuguesa e doutor em Medicina pela Universidade de São Paulo, Dr. Alexandre Sacano. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Schiavon. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E vamos lá bater um papinho sobre bariátrica. A ideia hoje é trazer para vocês informações sobre as principais cirurgias, técnicas cirúrgicas bariátricas. Vamos conversar, um bate-papo, alguns detalhes, algumas informações importantes. O Dr. Sacano tem muita experiência. Então, a primeira pergunta, Sacano, a primeira coisa que eu queria saber de você, eu sei que você faz bastante bypass, também faz um pouco de sleeve. Quando que você indica um ou outro? Quando que você considera a opinião do paciente, o que o paciente quer, você deixa o paciente escolher? Como é que você faz? E o que você fala para o paciente? Numa abordagem inicial, a gente, em geral, mostra as duas técnicas, explica como é que é. Eu gosto de desenhar, fazer desenho no papel. E falo dos prós, dos contras de cada técnica e aí deixo meio que o paciente me ajudar a escolher. É claro que a gente tenta direcionar, dependendo do perfil do paciente, perfil de alimentação, pacientes muito obesos, por exemplo, ou com muita comorbidade, diabetes, hipertensão, dislipidemia, uma síndrome metabólica mais grave, a gente tenta direcionar mais para o bypass. Mas, em geral, o paciente me ajuda a escolher. Então, eu deixo meio aberto e explico bem as duas técnicas e falo, olha, você pode escolher. Às vezes eu falo, acho melhor fazer sleeve, eu acho melhor fazer bypass por isso ou por outro motivo. Mas, normalmente, eu não tenho, assim, uma formulinha muito rígida, muito restrita para falar, olha, isso aqui, nesses casos é sempre sleeve, nesses casos é sempre bypass. Eu ainda prefiro bypass, faço mais que sleeve, em torno de 70% de bypass, 30% de sleeve, talvez um pouco mais de bypass ainda. Mas é isso, eu acho que o paciente me ajuda a escolher na maioria das vezes. Isso é uma coisa legal de falar. Eu acho que a opinião do paciente sempre tem que ser respeitada. Mas acredito que a gente tem que dar uma base sólida para ele ajudar a escolher, né? Quer dizer, isso que você falou, explicar, falar prós, falar contras e tentar direcionar quando você acha melhor ou não. Mas você falou do bypass quando você faz mais um doente que tem, vamos dizer, mais doença, né? Tem diabetes, hipertensão, colesterol alto, talvez pacientes que têm IMC maior, não sei se você leva isso em conta também. Mas e o contrário, e o sleeve? Quando é que você acha que é melhor fazer sleeve? Que paciente que se de repente acha melhor que um sleeve? Eu assim, apesar de achar que o bypass tem um resultado melhor no final das contas a longo prazo, eu acho que tem pacientes que se beneficiam muito com o sleeve e não vão ter os problemas do bypass no futuro, que é falta de nutrientes, acho que é o principal. O dumping às vezes incomoda um pouquinho também, que é o mal-estar de quem come mais doce, de quem come mais besteira o dia inteiro. E pacientes jovens com IMC mais baixo, mulheres em idade fértil, em geral eu tenho a tendência a oferecer um pouco mais o sleeve para essa faixa aí de pacientes, para esse grupo de pacientes, porque eu acho que para eles é menos agressivo do ponto de vista nutricional. O sleeve também me permite ter uma segunda chance, então o que os americanos falam, aqueles que gostam de sleeve e fazem em todo mundo, e também eu acho que está errado tanto de um lado quanto de outro, você ser muito radical, falar, não, só faço bypass, só faço sleeve. Mas fazer sleeve em todo mundo e dizer que metade vai engordar, mas metade vai ficar bem, é a postura dos americanos que eu acho que, de repente, para quem é jovem, não tem um IMC tão alto, não tem tanta doença, é uma ideia legal, porque, assim, ok, metade vai voltar a engordar, mas se a gente fizer uma seleção melhor, não é metade, é menos,
porque esse paciente já vai mais consciente. É diferente você falar, eu só faço sleeve para todo mundo, metade vai engordar. Mas se você seleciona bem, essa parcela de pacientes que faz o sleeve vai perder peso bem e a maioria mantém bem. Então, eu acredito que para esses pacientes mais jovens, com IMC mais baixo, a sleeve funciona bem. Ah, legal. E tem alguma situação que um paciente chega para você e você não indica uma das duas técnicas? Não sei. Bom, qual a situação que eventualmente isso acontece? Sim. Por exemplo, não, este paciente eu não faço sleeve por causa disso, ou não faço bypass por causa disso. No sleeve, o principal fator é refluxo, né? Então, aquele paciente que tem sintoma de refluxo e na endoscopia tem esofagite, tem hernia de hiato e reclama muito de sintoma de refluxo antes da cirurgia, eu acho que é um candidato ruim para sleeve, porque ele vai reclamar depois, vai voltar e a gente desfaz muito sleeve por refluxo, até de pacientes que nem tinham sintomas antes e começam a evoluir com refluxo. Então, o refluxo para o sleeve, para mim, é uma contraindicação absoluta aí em pacientes que têm esofagite mais grave, que têm hernia de hiato ou que têm sintoma de refluxo. Para os pacientes muito obesos, IMC acima de 50, eu acho ruim fazer sleeve, eu acho mais difícil tecnicamente do que o bypass, porque a dissecção lá perto do esôfago, perto do baço, é difícil no super obeso. E o bypass a gente não precisa dissecar tanto ali, então tecnicamente eu acho até mais fácil do que o sleeve. E o resultado para esses pacientes não é legal, eles não perdem todo o peso que precisaria nem inicialmente e depois voltam a ganhar muito fácil. Então, o paciente super obeso, o paciente que tem muito refluxo e o paciente que tem diabetes, eu também não gosto muito, ou hipertensão de difícil controle, eu também não gosto muito de indicar o sleeve não e eu tento convencer o paciente que o bypass vai ser melhor. Aquele diabético leve, um IMC de 35 a 40, até eu acho que vai se beneficiar com o sleeve também. Mas o paciente diabético de verdade ou IMC mais alto, eu prefiro não indicar sleeve. O bypass, eu não vejo uma contraindicação absoluta e muito frequentemente. Eu acho que dá para encaixar o bypass em quase todo mundo e daria para dizer, o bypass é legal para todo mundo? Eu acho que até é ok. Mas, como os americanos dizem, a gente está exagerando na dose do remédio para alguns, para, de repente, metade dos pacientes, né? Então, se eles fazem sleeve em todo mundo e metade volta a engordar ou tem refluxo e 1/3 reopera, você fazer bypass para todo mundo, de repente você está super indicando um tratamento para metade, que não precisaria de tanta coisa. Então, é assim, você vai matar todo mundo com um tiro de canhão, mas às vezes você tem uma mosquinha, às vezes você tem um bicho maior, né? E nem sempre você precisa usar o canhão mais potente para matar a mosquinha. Então, talvez isso seja um fator para eu pensar em bypass e não fazer bypass em alguns pacientes, que são esses que eu falei, mais jovens, com um perfil melhor, que vão aderir melhor à dieta. E algumas situações específicas, lesões de estômago, que podem ser precursoras de câncer, é ruim fazer o bypass, porque vai ficar um pedaço lá que a gente não consegue enxergar. Talvez fazer um bypass e tirar o estômago remanescente e não deixar nada de estômago lá seja uma ideia. E para quem precisa tomar algum medicamento de uso contínuo via oral e que vai precisar de uma dose adequada que nem sempre a gente vai conseguir. Então, pacientes que tomam medicamentos que precisam manter a dose boa, às vezes o bypass dificulta muito isso. Ah, legal. Acho que também tem uma situação que ela é mais técnica às vezes, né? Que pacientes que têm, às vezes, alguma cirurgia ou múltiplas cirurgias abdominais que acaba tendo muita aderência. Sim, tal. Verdade. Então, tecnicamente, isso pode, às vezes, o paciente fez até plástica tal, e você não sabe exatamente o que foi feito, você de repente encontra uma... É importante falar, isso eu esqueci de falar, às vezes o paciente tem cirurgia abdominal prévia e tem aderência, eu explico que a gente vai tentar fazer o bypass, mas primeiro olha lá, vê se o intestino está livre, se dá para mexer nele, senão a gente desiste e muda de ideia no meio, né? E às vezes também a gente pode encontrar, não é frequente, o paciente que tem alguma doença, né, intestinal, né? Que é tipo doença de Crohn, alguma coisa. Não é uma coisa absoluta, depende da fase da doença, mas pode também dificultar a cirurgia. E, assim, quando você
indica uma cirurgia ou outra. Vamos falar um pouquinho do bypass. Só lembrando, pessoal, né, que talvez às vezes, eu sei que hoje as palavras são bem conhecidas, mas até esqueci disso, né? Lembrando que o bypass é aquela cirurgia que você tem a redução do estômago sem tirar uma parte do estômago, né? A não ser em situações muito especiais, e tem um desvio intestinal. E a diferença importante com o sleeve é que você tira um pedaço do estômago e não faz o desvio intestinal. Quando você faz o acompanhamento, geralmente o paciente, isso às vezes é uma luta para nós, né, que os pacientes não fazem um acompanhamento direito, mas vamos dizer aquele paciente que é mais fiel. O que você ouve dos pacientes com mais frequência, assim, em termos de queixas, de uma cirurgia ou de outra? Quais são as coisas que nossos pacientes, nossos ouvintes têm que saber, que eventualmente eles podem sentir e seria uma coisa, vamos dizer, esperada pela cirurgia? Você tem alguma coisa assim para contar para nós? O sleeve, o que é muito característico é refluxo. Muita gente reclama de refluxo e às vezes não é nem um refluxo patológico, mas pelo hábito alimentar. Então o paciente fala que come muito e sente refluxo e a gente tenta adequar a dieta, diminui o volume e ele melhora. Mas o refluxo no sleeve acho que é o pior de todos e é o mais frequente. No geral, quem não tem refluxo, a sleeve é uma cirurgia muito boa no geral, porque não dá sintoma, não tem mal-estar, não tem falta de nutrientes, os pacientes ficam bem, comem bem, não tem intolerâncias alimentares. Então, para quem gosta de sleeve, isso é um fator bem positivo, porque o paciente de sleeve que fica bem, que emagrece, que mantém bem o peso e mantém bem a dieta, ele não tem nada de queixa, ele fica excelente, ele leva uma vida absolutamente normal. O paciente de bypass, ele é mais difícil um pouquinho, porque eles têm desnutrição, falta de ferro, de vitamina B12, de vitamina D, tem anemia com frequência mesmo, que tome direitinho os suplementos. Agora, uma grande parte deles para de tomar o suplemento depois de um tempo, porque acha que não precisa mais e está bem, e aí esquece, vai levar a vida normal e começa a ter falta de nutrientes. Então, é muito comum a gente ver falta de nutrientes. E eles relatam muita intolerância alimentar, né? Então, leite é uma coisa que todo mundo que faz bypass reclama que não consegue mais tomar leite, porque o estômago pré-digeria o leite, agora não tem mais estômago, vai direto para o intestino e aí dá diarreia, dá gases da estufa, a barriga. É meio como se tivesse uma intolerância à lactose, né? Um quadro parecido. Uma lactose bem mais intensa. Então, muitos reclamam disso. Tem alguns alimentos que não descem mais tão bem. Então, carne vermelha é pesado, o pessoal não consegue comer bem. Alguns alimentos que eles gostavam não gostam mais. Tem o dumping, que é o mal-estar quando come muito doce ou muito líquido de uma vez, que é aquela sensação de mal-estar. Muita gente reclama disso, de ter o dumping. E aí, claro, está ligado ao tipo de alimentação, ao erro alimentar, mas que às vezes eles querem comer um docinho, querem tomar um leite, querem comer alguma coisa diferente e não pode, porque passa mal, né? E o paciente do sleeve, em geral, a gente não vê isso, por isso que eu acho que o sleeve dá uma sensação melhor para aqueles que estão bem. Agora, para quem tem refluxo é muito ruim, a gente opera muita gente, porque não aguenta o refluxo do sleeve, né? E a gente vê também, né, que no sleeve alguns acabam não sendo reoperados, mas muitos, eu diria que até a maioria, usa medicações para refluxo, né? Tipo omeprazol, pantoprazol. Exato. É muito frequente isso e o paciente não consegue ficar sem, não é isso que você vê também? Isso, eles ficam direto. Tem uns que tomam, não quer operar de novo, não quer fazer o bypass, mas tem que ficar tomando aí um omeprazol, um pantoprazol ou similar desses aí. Não consegue ficar sem. Não, geralmente a gente ouve isso, falando, doutor, se eu parar, é um desastre. Exato. Mas eu também vejo, você falou um pouquinho das vitaminas, né? Eu acho que eu queria conversar um pouquinho com você isso. Assim, eu também sou mais adepto do bypass, né? Não faço tanto sleeve, até faço alguns, mas não faço muitos, talvez um pouco menos que você. Mas, assim, não é, assim, também raríssimo você ver, às vezes, alguma deficiência no sleeve, né? Às vezes a gente vê uma anemia,
vê às vezes uma deficiência de B12. Você encontra isso ou você acha que... Porque vê às vezes sim. eu fico com medo que às vezes tem gente realmente que acha que inclusive não precisa fazer nada nessa parte. As pessoas acham que não precisa fazer nenhum tipo de acompanhamento, mas precisa, e às vezes precisa suplementar, sim. Então, e eu vejo que está muito ligado ao tipo de alimentação, né? Se a pessoa consegue comer bem, variado, come verdura, come carne, come de tudo, ele fica melhor. Se restringe muito a parte de verdura, de carne, come mais carboidrato, em geral eles têm deficiência, sim. E a gente vê com frequência isso no sleeve também. Não é tão pouco frequente, não. Então, também não é assim a maravilha de falar, não, fiz sleeve e nunca mais vou ter problema, e quem faz bypass sempre tem, né? Isso que eu acho que é uma mensagem importante disso, só que eu não sei se você concorda, é que a cirurgia bariátrica, ela se disseminou muito no meio dos cirurgiões, né? Mas muita gente que faz cirurgia não é dedicado à cirurgia bariátrica como você é, por exemplo, como eu sou. Quer dizer, tem assim dedicação, sabe, vai no congresso, estuda, tal. E às vezes o que eu vejo é que esses pacientes que às vezes operam com um cirurgião que não está tão envolvido com o tema, fica meio abandonado. O que você acha disso? E essa é uma preocupação, né, com esse paciente. Eu vejo muito cirurgião que não era muito habituado a fazer bariátrica, que começou a fazer e realmente eles não acompanham. E eu vejo muito cirurgião bariátrico que acompanha por um ano e depois fala para o paciente, depois de um ano eu não vejo mais. Aí você vai para o seu endócrino, vai para o nutricionista e o cirurgião não quer saber. E o grande problema é que muitos dos endócrinos e das nutricionistas também não têm experiência com bariátrica, né? Então eles procuram alguém lá perto de casa ou pelo convênio ou que o amigo indicou. E o endócrino não tem ideia de como fazer essa reposição, quanto que esses pacientes perdem, qual é o ideal. E as nutricionistas, eu vejo isso com muita frequência, paciente muito obeso, ir na nutricionista e ela dizer que está errado porque ele está perdendo massa muscular junto com a massa de gordura. E aí a gente faz uma continha matemática, fala, mas se ele tinha 50% de gordura corporal com 120 quilos, não dá para ele perder só gordura, né? Ele vai perder um pouco de massa muscular junto, porque não é impossível perder gordura e ganhar massa muscular com 150 quilos, né? E aí as notícias falam, não, você tem que comer não sei quantos gramas de proteína por dia, e é impossível comer a quantidade de proteína que elas querem, porque tem que comer um bife de 500 gramas por refeição e não cabe mais, né? Então, a gente vê muito isso daí. E vê muita nutricionista que é mais voltada para esporte, né? Então, a suplementação dela é voltada para esporte e, às vezes, não é o que o paciente precisa. Então, realmente, esses pacientes ficam perdidos mesmo. E muito cirurgião que não acompanha o paciente por eu também gosto de acompanhar. E a gente sabe que não é fácil acompanhar. Muitos pacientes abandonam, né? Por conta própria, abandonam. E às vezes só voltam quando aparece algum problema, né? Geralmente, problema relacionado no sleeve a um refluxo intenso, no bypass, às vezes alguma deficiência que foi se tornando crônica, né? E o paciente não... A gente vai conversar num outro episódio sobre nutrição também, então vai ser legal. Deixa eu ver aqui que a gente pode mais conversar. Bom, a gente falou das queixas, falou como que indica. Você tem alguma situação que você não indica nenhuma dessas técnicas? Você faz alguma outra coisa? Quais são as técnicas que você utiliza eventualmente? Porque a gente também vai ter um episódio para falar dessas novas cirurgias, as chamadas cirurgias emergentes. A gente vai bater um papo. Vocês fiquem atentos aí que a gente vai ter essa conversa. Mas você, na sua experiência, você eventualmente faz alguma coisa diferente? A gente sabe que existe o bypass, o sleeve, e das cirurgias, pelo menos as regulamentadas, né, pelo Conselho Federal de Medicina. Existe a banda, mas praticamente acho que não se faz mais no Brasil. Mas existe uma cirurgia que é as cirurgias que alteram de maneira mais importante a absorção de alimentos, né, que seria o duodenal switch e o scopinaro.
Você tem alguma experiência? Você eventualmente indica uma cirurgia desse tipo? Não, hoje em dia não. Eu fiz muito pouco no passado, algumas cirurgias desse tipo, que para pacientes muito obesos e que não perdiam peso, ou que já eram operados e estavam buscando uma segunda alternativa. Mas a experiência que eu tive, que a gente vê das pessoas que fizeram muito esse tipo de cirurgia, é que as cirurgias que causam muita má absorção causam muito problema também. Então, elas têm um resultado melhor em termos de perda de peso e de controle das doenças, mas acabam trazendo problemas nutricionais muito importantes, de anemia, perda de massa muscular, de perda óssea, de uma série de doenças que vão surgir dessa desnutrição. E existe um problema social muito grande desses pacientes, que é a alteração do intestino. Então, essa cirurgia causa diarreia, é uma situação desconfortável, a pessoa come e tem que ir ao banheiro imediatamente, e isso para alguns é complicado. Então, eu não gosto muito dessas cirurgias que causam uma absorção, uma desabsorção muito grande. Eu prefiro não fazer hoje em dia. Agora, a banda eu fiz lá no começo também, logo que começou, mas o resultado foi muito ruim em termos de perda de peso. Perdia muito pouco peso e a banda saía do lugar, furava o estômago, vazava, dava problema. No fim, acho que nem existe mais ninguém com a banda e acho que ninguém mais está colocando banda aqui no Brasil. Aqui no Brasil acho que não. Eu concordo com você. Essas cirurgias mais, vamos chamar de mais agressivas, né, principalmente na questão nutricional, elas trazem o ganho que o paciente tem na questão de perda de peso, eu não sei se compensa os outros problemas. E por isso que é uma cirurgia pouco realizada, né? Se você for ver o número de cirurgias feitas e a porcentagem desses procedimentos é pequeno realmente. É muito pequeno. Porque aí você falou o negócio do hábito intestinal, né? Eu queria... Assim, a gente ouve no consultório dos pacientes, principalmente dos que fazem bypass, que também tem uma alteração, às vezes tem mais gases, às vezes o cheiro é um pouco diferente. Você ouve isso? O que você diria aí para os pacientes nessa questão? Tem sim. Não é uma queixa tão frequente, mas tem um número razoável de pacientes que reclamam disso. E está muito ligado ao tipo de alimentação. Então, como a pessoa não tem mais o estômago que pré-digeria os alimentos e ele já chegava no intestino pré-digerido, esse alimento que chega inteiro no intestino, às vezes não consegue ser digerido pelo organismo e vai sair mais ou menos inteiro. Então, isso pode gerar diarreia, um cheiro mais forte. E aí tem que cuidar da alimentação. O principal que eu acho que causa com mais frequência isso, carne vermelha em excesso, comida muito gordurosa, gordura de animal mesmo, carne de porco, carne de boi, frituras, o leite causa bastante desconforto, porque a digestão não é suficiente. Então, esses alimentos de digestão mais difícil vão causar esse sintoma sim. E é frequente, eu acho que é importante falar, que você colocou aí, que o bypass, apesar de não ser uma cirurgia tão agressiva como o escopinar, como o do Dental Switch, ele pode causar sim. Mas dá para controlar perfeitamente melhorando a alimentação. Eu acho legal, assim, deixar uma mensagem aqui. Várias coisas que a gente conversou, que você comentou aqui, você caiu na tecla da alimentação. Né? Então, assim, a alimentação é meio que o segredo da cirurgia bariátrica, você acha? Para tanto a perda de peso e a manutenção, quanto controlar esses efeitos colaterais, vamos chamar assim? Com certeza, né? O que a gente observa no consultório, eu tenho pacientes que eu sigo há 20 anos e vêm todo ano, vêm direitinho. E o que a gente vê dos que ganham peso, eles comem errado, não tem jeito. Então, é aquele que gosta de um docinho, um chocolate, um açúcar o tempo todo. E bebida alcoólica é um negócio que acaba engordando muito, porque é muito calórico, cerveja principalmente. Então, aqueles bebedores de cerveja voltam a engordar. Aquele beliscador que fica comendo porcaria o dia inteiro. E tá ligado a voltar a ganhar peso e está ligado ao hábito intestinal e à perda nutricional. Então, assim, está tudo relacionado.
É óbvio que a cirurgia ajuda muito, mas o paciente tem que fazer a parte dele total. Então, o que eu sempre falo para os pacientes é que a cirurgia sozinha ela não é mágica, ela vai ajudar, mas ela não vai curar todos os problemas. E aí ele tem que fazer a parte dele, que é fundamental, né? E o que a gente vê disso é exatamente a alimentação. A metade dos sleeves que engordam aí no geral é porque comem errado. E a gente vê bypass engordando também, né? Paciente com bypass que volta a engordar numa porcentagem muito menor do que no sleeve, mas volta. E aí a gente vai ver o perfil de alimentação desses pacientes, é isso, é Coca-Cola o dia inteiro, suco de caixinha com açúcar, doce, chocolate, carboidrato no café, no almoço, no jantar. Então não tem jeito, se o paciente comer errado dessa forma, ele volta a engordar mesmo com bypass. Sem dúvida. Claro que a alimentação é fundamental, tanto sendo uma alimentação do ponto de vista de ser saudável, quanto da quantidade de calorias, né? Mas também tem, a gente sabe que tem o paciente que até não come tão errado e às vezes tem mais dificuldade, né? Quer dizer, aquela coisa que a obesidade não é fácil de tratar e por isso que a gente tem que sempre estar em cima e não deixar as coisas escaparem. Porque uma das coisas que, não sei se você concorda, que eu sempre falo para os pacientes você pode eventualmente ganhar um pouco de peso? Até pode, porque todo mundo também, quando vai ficando mais velho, até ganha um pouco de peso, assim, vamos chamar naturalmente, né? Mas não pode deixar o negócio escapar, porque depois para voltar para trás é bem mais difícil, né? O que você acha? Isso é uma coisa que você chega a falar para os pacientes? Evitar se começar a ganhar peso, logo procurar ajuda? O que você acha disso? É uma orientação que a gente dá. E outra coisa que eu costumo falar muito para os pacientes é assim, o seu metabolismo é seu. Não adianta você comparar com a sua amiga que come muito e não engorda, ou com aquela que consegue comer só um pouquinho e não sabe como consegue comer tão pouco. Cada um tem o seu metabolismo e o seu gasto energético basal, que é o seu. E aí tem gente que chega no consultório e fala, eu juro que eu não como, eu faço tudo que a nutricionista falou, eu sigo a dieta e não perco mais nada. Por quê? Porque é um equilíbrio, é matemática de novo. Quanto você come, quanto você gasta de energia. Se o seu metabolismo gasta X e você comer mais do que esse X, você vai ganhar peso. Se você comer um pouquinho a menos, você vai começar a perder peso, vai gastar menos energia para andar, para fazer suas atividades diárias, então seu metabolismo vai diminuir um pouquinho. Ou seja, esse gasto energético diminui também. E aí vai equilibrar. Então, aquele efeito platô das pessoas que fazem dieta, fala, eu perdi 10 quilos no começo, mas depois não perco mais nada. Eu tinha 100 quilos, estou com 90 e não consigo sair daqui. E é muito comum a gente ver no consultório, né? O paciente vem, não, eu tinha 120 quilos, perdi 20, mas eu não saio do 100, não dá. Como é que sai do 100? Tem que comer menos ainda ou aumentar o gasto energético, né? E a cirurgia faz as duas coisas, principalmente o bypass, que tem um efeito metabólico, vai fazer comer pouco, absorver menos e gastar mais energia. E aí, se a pessoa não entender esse equilíbrio, ela não vai conseguir manter o peso. Então, se chegou lá nos 60 quilos, está feliz da vida e começa a comer um pouquinho mais, vai aumentar para os 70, certeza que vai, né? E aí, para manter o peso, tem que manter a dieta pro resto da vida. Tem paciente que briga comigo, fala, pô, mas se fosse para fazer dieta pro resto da vida, eu não teria operado, faria dieta, né? Mas não tem mágica, não. Tem que manter a dieta. Às vezes não é nem dieta, mas é comer de uma forma adequada, Exato. né? Quer dizer, não dá para comparar com antes e depois da cirurgia, né? E você falou uma coisa importante, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que bater bastante firme, que é a coisa do álcool, né? Porque não é só uma questão de ser muito calórico, mas do próprio álcool em si. A absorção do álcool muda um pouquinho depois da cirurgia, principalmente do bypass, né? E às vezes o paciente perde um pouquinho o controle, né? Então, assim, lembrar que álcool é uma coisa ruim, né? Tanto por causa do álcool, quanto por causa do ganho de peso, né? Que a bebida alcoólica traz. Acho que a gente está chegando no final desse bate-papo, passou super rápido, né? O que você quer deixar de mensagem para os nossos pacientes, nossos ouvintes, sobre a cirurgia bariátrica, sobre a sua experiência? Alguma coisa que você queira falar? Eu acho que a bariátrica trouxe para mim uma experiência muito boa. Eu lembro quando eu estava na residência, eu falava que eu nunca ia fazer bariátrica na minha vida, porque eu via
aqueles pacientes enormes que era do hospital público e que complicava muito, era uma cirurgia difícil, a gente tinha um trabalho enorme para cuidar deles, e era um resultado que eu achava ruim. E depois que a gente começou a fazer no consultório, mudou minha visão totalmente, eu acho que é muito legal. E uma coisa boa da cirurgia bariátrica é que o paciente vem feliz para a cirurgia. Diferente de quando você está doente, está contrariado, ter que internar, ter que fazer uma cirurgia, o paciente está feliz, é um momento legal, um momento que ele queria fazer, ele vem contente. Então, aqueles que têm medo, aqueles que estão em dúvida, querem muito fazer, mas fala, será que eu vou fazer? Porque é um fracasso, é uma derrota, é uma coisa que eu não deveria fazer por N motivos. Pesquisa, conversa, vê melhor, porque o resultado que a gente tem na prática diária é muito bom. E os pacientes ficam muito felizes. A gente tem uma experiência que é bem gratificante. E houve só agradecimentos em rede social, em WhatsApp o tempo todo. Dificilmente, acho que eu nunca tive um paciente que veio e falou, olha, eu me arrependi, eu quero desfazer minha cirurgia e quero voltar a ser obeso. A gente ouve paciente que voltou a engordar e quer fazer de novo. Mas não sei se você já teve, eu nunca tive paciente que fez bypass falando, desmancha tudo, volta meu estômago de volta que eu quero voltar a engordar. Também não, talvez exista, eu não lembro. Claro que pode ter alguém que se sinta infeliz depois de ter operado, talvez porque também não se preparou bem, né? Então o que você falou é importante, você tem que se preparar, tem o momento certo. E também acho legal reforçar essa coisa da questão da derrota, né? As pessoas acham que fazer a cirurgia bariátrica é a derrota de tudo que ele fez antes. A última opção. Mas a gente sabe hoje que não é verdade isso, né? Porque é difícil mesmo tratar a obesidade. Então a cirurgia é mais uma opção, não é a última opção, nem a opção que significa a derrota anterior, né? Acho que isso é super legal de falar. Bom, Sacano, eu queria te agradecer, estar aqui com a gente da Obesidade Brasil. Queria agradecer a Johnson & Johnson Medtech e o programa deles, que é o Bari Mais, para apoiando, né, esses podcasts da Obesidade Brasil. E, mais uma vez, obrigado a você e aos nossos parceiros. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.